Fala, meus amigos! No mundo atual, os computadores têm função primordial para nos auxiliar em nossas tarefas no dia a dia, seja no trabalho, em casa ou simplesmente em momentos de lazer. Está lá esse importante dispositivo do mundo moderno. Um computador é um conjunto de diversas peças diferentes, chamada de hardware. Cada uma dessas partes tem funções específicas para o funcionamento do PC. E neste vídeo, vamos apresentar a vocês as principais peças do computador, quais suas funções e tarefas que executam. Basicamente, as principais partes do computador nos dias de hoje é o gabinete, a fonte de energia, o processador ou CPU mais o cooler, a memória RAM, Random Access Memory, a parte de armazenamento engloba o disco rígido mais Blu-ray, DVD e CD-ROM, a placa de vídeo ou GPU e mais o principal, a placa-mãe ou motherboard. Vamos iniciar apresentando a vocês essa caixa geralmente metálica com partes plásticas, conhecida como gabinete. Tem a função de manter a organização em um computador, logo deixando cada peça em seu devido lugar. Um PC sem o gabinete nada mais é do que um amontoado de peças interligadas à placa-mãe, essa que vamos apresentar a vocês a seguir. A placa-mãe de um computador, no nome em inglês motherboard, é uma placa de circuito que conecta todos os elementos determinantes para o bom funcionamento de um PC. É a principal parte. A placa-mãe funciona como uma central do computador. Quando ela é alimentada pela fonte de energia, sozinha consegue fornecer energia a todas as peças conectadas, como por exemplo o processador, e é encaixado em um soquete. Nela ainda são encaixadas as chamadas placas auxiliares de interface ou de expansão. E elas são colocadas nos chamados slots, que são os locais especialmente preparados para receber essas outras peças, como a placa de vídeo, e formar o computador. É na placa-mãe que encontramos um chip chamado de Flash ROM, que tem um pequeno software chamado BIOS, Basic Input Output System. Sua função é controlar o uso do hardware do computador e manter as informações relativas à hora e data. Então, são os BIOS que emitem avisos e alertas toda vez que um dispositivo não estiver conectado do jeito certo. O processador ou CPU, Central Processing Unit. Algumas pessoas o chamam de núcleo, considerando como o cérebro do computador. É um circuito integrado responsável por executar as tarefas aritméticas e lógicas determinadas pelo usuário. O processador é ligado à placa-mãe por meio de um soquete. Esse permite ao processador receber energia para realizar as suas tarefas. Há vários tipos de processadores no mercado, diferenciados por núcleos e velocidade. Essa é medida em MHz ou GHz. Lembrando que Hz é a unidade de medida da frequência, que nada mais é uma instrução por segundo. Os processadores atuais são chamados de microprocessadores, apresentam um desempenho de tarefas bem grande em pouco tempo, fazendo elevar a temperatura destes. Com isso são anexados os coolers ou ventoinhas no processador, para refrigerá-lo e mantê-lo em temperaturas adequadas para o seu bom funcionamento. A fonte de alimentação é a responsável por fornecer energia necessária a todos os componentes do computador. Geralmente ela transforma corrente alternada em corrente contínua, com entrada de tensão de 127 volts e apresentando saídas de 3,3 volts até 12 volts. Dessa forma, alimentando os componentes do PC. As memórias. A memória RAM é uma memória de acesso rápido, que armazena as informações de forma temporária. É uma memória volátil, ou seja, de
Se houver interrupção ou desligamento de energia, suas informações são perdidas. Auxilia no processamento das informações do computador. Quanto maior a capacidade da memória RAM em seu computador, maior será a velocidade para abrir programas simultâneos. Hard disk, disco rígido ou simplesmente conhecido como HD. O hard disk é um dispositivo de armazenamento capaz de gravar e regravar dados diversas vezes. Tem um único e exclusivo papel de armazenar todos os arquivos e informações necessárias para o funcionamento e execução do seu computador. É no HD que instalamos o sistema operacional, programas, jogos e músicas. Existem formas de armazenar sem o HD, mas isso é um assunto para outro vídeo. Placa de vídeo, também chamada de placa gráfica ou aceleradora gráfica. Uma placa de vídeo é o componente do hardware do computador responsável pelas imagens que são exibidas em uma tela. Toda máquina precisa de uma placa de vídeo. Em computadores mais baratos, as placas de vídeo estão incorporadas na placa-mãe, comumente chamadas de onboard. Não possuem memória dedicada e por isso utilizam a memória RAM do sistema. Esse tipo de placa é ideal para navegar na web, editar documentos e às vezes até jogar um game que use poucos recursos. Já em computadores mais sofisticados, possui adaptador de vídeo chamado offboard e tem uma GPU própria, a GPU gráfica ou acelerador gráfico. Trata-se de um processador capaz de gerar imagens e efeitos visuais tridimensionais e acelerar os bidimensionais, aliviando o trabalho do processador principal e gerando um resultado final melhor e mais rápido. Essa placa roda melhor para programas pesados, como aqueles que editam fotos ou imagens em 3D, além de games que exigem mais recursos. A placa de som. A placa de som é um dispositivo de hardware que envia e recebe sinais sonoros entre equipamentos de som e um computador executando um processo de conversão entre a forma digital e analógica para os outros periféricos, como fones de ouvido ou provendo interfaces para outros equipamentos digitais. Hoje em dia, a maioria dos computadores há uma placa de som embutida à placa-mãe, o qual chamamos de onboard. Enfim, essas são as partes básicas para o funcionamento de um computador. Há outras peças que poderíamos citar como placa de rede e outras placas auxiliares, mas esse é um assunto que fica para uma outra oportunidade.